Veio mostrar o livro também? Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você está no rolê do povo negro na literatura. O livro que eu escolhi para apresentar para vocês nesse vídeo é esse aqui. 12 anos de escravidão, escrito por Solomon Northup. Você já deve estar ligado nessa história, talvez por conta do filme homônimo. Não confundir, né? Esse Steve McQueen, negro maravilhoso e também primeiro diretor negro a vencer o Oscar, com aquele Steve McQueen, ator lá dos anos 50. E esse filme do Steve McQueen amassou aquele Oscar de 2014. Foram 9 estatuetas. Além de melhor diretor para o Steve McQueen, teve também melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor direção de arte, melhor roteiro adaptado, melhor figurino e melhor montagem. 9, já completou aqui a mão do meu presidente 2022. Na ocasião do filme, inclusive, eu me recordo de um debate aí sobre a violência, né, nua e crua sendo representada ali no cinema. E eu realmente me pergunto se existe uma outra forma da gente retratar a instituição da escravidão, se não pela violência, assim como ela é. Mas eu acho que isso aí é tema para um outro vídeo. Agora, eu queria que a gente mergulhasse um pouquinho na vida de Solomon Northup, autor de 12 anos de escravidão. Esse livro aqui foi publicado em 1853. E só para vocês se situarem um pouquinho naquela década, né, de 1850, aqui no Brasil, no final daquela década, né, em 1859, Maria Firmina dos Reis estava publicando o primeiro romance de uma autora negra e abolicionista, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Isso serve para a gente se situar um pouquinho na história de que em todo momento, tanto lá nos Estados Unidos, na América do Norte, quanto aqui no Brasil, na América do Sul, havia focos de resistência ao sistema da escravidão. E também pessoas que estavam constantemente o denunciando. Mas voltando aqui para o livro do Solomon, talvez seja melhor a gente começar do começo. Solomon nasceu em 1823, né, na região ali no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Nasceu livre, filho de um ex-escravizado, com ali os seus rendimentos conseguiu comprar uma porção de terra. Isso acaba qualificando seu pai, como proprietário de terra, a ter o direito de voto, que nessa época nos Estados Unidos era reservado a quem tinha terra. Vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre essa questão aí da lei de terras e quem tem ou quem não tem direito a ela no Brasil e também nos Estados Unidos. Mas se você já chegou até aqui, não esquece de deixar um joinha que já dá aquela moral pro canal. E se você não está inscrito, não fica moscando, se inscreve e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. O grande amor da vida de Solomon era Anne, sua esposa, a qual se casara ainda com 21 anos. Também suas filhas e o seu violino, que acabava sendo não só uma fonte de renda para Solomon e sua família, como também uma maneira de ascensão de sua reputação. Mas é infelizmente por causa dessa paixão que Solomon acaba mergulhando de cabeça e contra sua vontade na instituição da escravidão. Em março de 1841, Solomon foi convidado por 2 homens brancos que se apresentaram como empresários para que ele fizesse uma série de viagens tocando com seu violino, e isso renderia um bom dinheiro. Só que no meio dessa viagem, Solomon é dopado e sequestrado, passando a experimentar uma agonia que o mesmo veio a dizer que era comparado às chamas flamejantes do inferno. Mas diferente desse espaço alegórico do inferno de Dante, o inferno que Solomon foi convidado forçadamente a descer não era um espaço metafórico
repleto de círculos que abrigavam os condenados. Mas era a instituição da escravidão no coração dos Estados Unidos. Essa instituição, devoradora de sonhos e de esperanças. Inclusive, Solomon fala sobre isso aqui no seu livro, lá na página 94. A esperança morreu em meu coração. Mais à frente, ele diz que se viu sozinho na mais completa escuridão, preso a correntes, e nada era capaz de quebrar aquele silêncio opressivo, a não ser o chacoalhar das suas correntes. Nos 12 anos que se seguiram, Solomon pertenceu a 3 donos, sendo por quase 10 anos a apenas um deles. Solomon aprendeu logo nos primeiros meses que, se quisesse permanecer vivo, teria que esconder sua real natureza. Mas esse aprendizado veio somente com muita dor. Nos primeiros dias e semanas que se seguiram ao seu sequestro, Solomon não cansava de insistir que aquilo não passava de um grande equívoco, que deviam tê-lo confundido com alguma outra pessoa, que ele na verdade era um homem livre. E em cada uma dessas oportunidades, Solomon era surrado e deixado à beira da morte. Além de perder a sua liberdade e também o calor da sua família, Solomon viria a perder o seu nome. Agora era chamado de Platt. Em 1852, aparece esse personagem aí, que é o Samuel Bass, né, que é um carpinteiro e canadense, um ferrenho opositor à escravidão, que, se vocês viram o filme, né, vocês vão referenciar ali a figura do Brad Pitt. E sim, aquele personagem, Samuel Bass, existiu de fato, assim como o próprio Solomon Northup, né? E o Samuel, eu acho que o que o Brad Pitt tem de bonito, o Samuel tinha de generoso, né? Porque precisou literalmente colocar o seu na reta, né? Naquela empreitada de reconquistar a liberdade para o Solomon. E assim, eu vou nesse momento aqui me permitir um spoiler, né? De quase 200 anos, né? O Solomon consegue, enfim, a muito custo, reconquistar a sua liberdade. Mas, como a gente está falando de Estados Unidos, ele não consegue testemunhar contra os seus 2 sequestradores, apesar de ter conseguido identificá-los, né? Porque nessa época aí, negros não podiam testemunhar contra brancos nos Estados Unidos. Esse livro aqui foi publicado em 15 de julho de 1853 e logo nos seus primeiros 4 meses vendeu mais de 17 mil cópias. Embora alguns jornais abolicionistas da época já houvessem publicado alertas para cidadãos afro-americanos sobre os perigos da escravidão a esses cidadãos livres e também publicado alguns relatos sobre os sequestros, 12 anos de escravidão proporcionou aos leitores de 1853 em diante como era o cotidiano de escravidão no sul do país, que incluía desde os relatos, né, dos proprietários de escravos e os seus feitores, quanto ao uso de violência para fazer com que homens fizessem o que eles queriam que fosse feito, como também as violências que as mulheres escravizadas eram expostas, tanto a violência sexual e assédio dos seus proprietários, com várias aspas, como também dos ciúmes das esposas desses proprietários. Até hoje, a data, a circunstância e as causas da morte de Solomon Northup são um verdadeiro mistério. O que a gente sabe é que, após reconquistar a sua liberdade e de ser impedido de testemunhar contra os seus raptores, Solomon volta para sua família e vira um ativo militante do movimento abolicionista nos Estados Unidos, escrevendo artigos que eram publicados em jornais e também participando de palestras por todo o norte e nordeste dos Estados Unidos. E para mim também um dos maiores plot twists da história, Solomon ele vira um ajudante dos escravizados que procuravam a rota clandestina nos Estados Unidos para fugir da escravidão no sul. E sobre a rota clandestina, eu tenho esse outro livro aqui, ó, Underground Road, escrito por Colson Whitehead, Os Caminhos para a Liberdade, mas vou falar sobre ele num próximo vídeo. É imprescindível dizer, quando a gente vai falar sobre os Estados Unidos aqui no canal, a gente precisa dizer que dos 8 primeiros presidentes
7 eram senhores de escravos. E que hoje em dia, enquanto a gente está aqui gravando esse vídeo, a população carcerária nos Estados Unidos é de mais de 2,5 milhões de pessoas. A sua grande maioria, pessoas negras e pobres. O que significa a gente dizer também, como a gente destacou lá naquele outro vídeo sobre o livro A Liberdade é uma Luta Constante, de Angela Davis, significa a gente dizer que existem mais pessoas negras hoje presas, privadas da sua liberdade, do que havia lá em 1863, quando foi decretada a abolição da escravidão. Antes da gente chegar no final do vídeo, eu queria trazer para vocês aquele destaque que eu falei lá no começo, sobre a lei de terras. Como eu mencionei no início desse vídeo, o pai de Solomon é um ex-escravizado que conseguiu, com o seu rendimento, comprar uma pequena propriedade que o garantiu o direito constitucional de votar. E isso aí é um detalhe gigantesco, né, na diferença entre a história desses dois países e de como a escravidão, né, se desenrolou tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Como sabemos, Estados Unidos e Brasil apresentam, sim, diferenças gigantescas na construção de seus estados-nação. Como a gente aprendeu lá na escola, né, os Estados Unidos a gente aprendeu ali, né, colônia de povoamento, enquanto aqui no Brasil, colônia de exploração, como aprendemos, né? Só que aí as diferenças vão um pouco além disso aí, né? Mas apesar das diferenças, algo que os dois têm em comum é o extermínio, né, dos seus povos originários. Nos Estados Unidos quase que totalmente, enquanto que aqui no Brasil ainda está em curso o genocídio indígena. Se a gente for falar de Estados Unidos, realmente assim, é um grande cemitério indígena. Se a gente olhar direitinho, a construção da história desses dois países está em cima de sangue indígena. Isso é um fato. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as diferenças. No Brasil, o direito à terra estava reservado aos grandes proprietários ou ao Estado. Isso a partir da lei de 1850, que eu falei para vocês, a lei de terras ou a lei de acesso a terras. Sim, enquanto nos Estados Unidos o direito à terra ficou na mão de pequenos e médios proprietários, aqui no Brasil estava reservado somente ao Estado e aos grandes proprietários. Em outras palavras, aos brancos. Coincidência? Eu acho que não! Nos Estados Unidos, em 1862, teve essa lei, né, promulgada pelo governo de Abraham Lincoln, chamada Homestead Act, que, em resumo, ela cedia gratuitamente o direito à terra a todo mundo que a cultivasse por um período de 5 anos ou mais. O que a gente observa aqui nos Estados Unidos, essas políticas de acesso e também de distribuição de terra proporcionaram um amplo processo de desenvolvimento, tanto social como também de ampliação do próprio Estado. Já no Brasil, com o advento dessa lei de terras, o acesso à propriedade ficou restringido a um número muito pequeno de pessoas. Aqui no canal a gente vai chamar ela de bando de alma cebosa, mas na escola a gente aprendeu a chamar elas de elites. E é importante a gente parar um pouquinho sobre essa lei em especial, não porque vez ou outra ela está sempre caindo em Enem e também em vestibulares, mas sobretudo para a gente compreender não somente a estrutura agrária do Brasil, mas também por ela ter lançado as bases do racismo estrutural. Essa lei foi assinada em 18 de setembro de 1850. A lei número 601. Ela restringia o acesso à terra a um pequeno número de almas cebosas. É a partir dessa lei que todo território nacional tem dono. Ou vai ser um branco, ou vai ser o próprio Estado. Então, se você queria, a partir dessa época, comprar algum pedacinho de terra, você ia ter que procurar um desses brancos muito ricos, que nessa época eram também chamados de latifundiários, ou do próprio Estado. Isso permitiu que somente quem tinha muito dinheiro fosse dono de terra no Brasil. E, por consequência, direito também a votar. Por isso que a gente vai observar que nem os imigrantes pobres, nem os ex-escravos e seus descendentes acabam tendo direito à propriedade no Brasil, sendo relegado a eles tão somente nessa época o trabalho para os grandes latifundiários.
A liberdade ela sempre foi um artigo muito difícil de ser conquistada, mas ela foi mais difícil ainda de ser mantida. E se tem uma coisa que eu aprendi no livro de Solomon, já na sua época, não importava se você era um homem negro, ou uma mulher negra, ou uma criança negra, você não estava a salvo. Parecia muito com o Brasil do século XXI. É isso, gente, acho que temos um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha, comentar o que você achou do vídeo e também compartilhar ele, porque já dá aquela moral pro canal. Umbutu, vacina sim e vida longa ao rolê do povo negro na literatura. Se você quiser contribuir financeiramente para a continuidade e melhoria do Litera Negra, pode fazer isso pelo apoia.se/literanegra ou pela chave Pix, literanegrabr@gmail.com. I have a dream.